This call is now being recorded. Então, vamos lá. A sociedade anônima está dado aí. A sociedade anônima, importantíssima, porque essa sociedade, ela compõe, via de regra, os grandes grupos econômicos. Os grandes grupos econômicos, elas utilizam esta modalidade de empresa. Nós temos a sociedade limitada e a SLU, que é mais para empresa média, pequenas empresas, microempresas. As sociedades anônimas são verdadeiros grupos econômicos, tá certo? Você tem aí, como nós falamos, as lojas Americanas, a Ambev, a Petrobras, Banco do Brasil e outras empresas aí que são grandes empresas, a Vale do Rio Doce. E essas empresas de sociedade anônima, elas possuem o quê? Elas podem ser uma sociedade anônima de capital aberto, porque, sendo uma sociedade anônima de capital aberto, ela possui ações no mercado de capitais. Ou seja, ela possui ações em bolsa de valores. Ou ela pode ser uma sociedade anônima de capital fechado, onde ela não abriu o capital na bolsa de valores para ter novos sócios oriundos do mercado de capitais, ok? Então, a gente vai ver isso no mínimo detalhe, dada a sua relevância enquanto modalidade de sociedade empresarial. Então, vamos lá. Então, está aí. O que é uma sociedade anônima ou uma SA? Se fosse uma limitada, a gente teria o quê? Uma sociedade limitada ou LTDA. Sendo uma sociedade anônima, é SA. Então, quando vocês olharem no letreiro de uma empresa, de um grande grupo econômico SA, vocês já sabem que está se tratando de uma sociedade anônima. Dificilmente vocês verão a palavra sociedade anônima, mas sim uma SA. Grandes bancos, a maioria dos bancos são todos sociedade anônima, são todos SA. Então, está aí. O que é uma sociedade anônima? Bem, é uma natureza jurídica que tem o quê? Como principal característica o quê, pessoal? A divisão por ações. Eu vou fazer sempre eu vou sempre me reportar à guisa de comparação à empresa limitada para vocês entenderem a diferenciação entre essas duas sociedades. Bem, a sociedade anônima, como está dizendo aqui, o capital social dela é dividido por ações. Já na limitada, o capital social é dividido por cotas. Repetindo, numa sociedade anônima, o capital social é dividido por ações, que é o que seria um pedacinho da empresa, tá? Do seu patrimônio. Já na limitada, são cotas sociais. O sócio A tem um percentual da cota social, o sócio B, outro percentual, o C, um outro percentual. Já na sociedade anônima, é por ações. Eu detenho uma quantidade X, Y, Z de ações que me permitem votar ou receber lucro dessa determinada sociedade anônima. Nós veremos aí a diferenciação. Muito bem. Importante
esse primeiro slide. Está aí. Observação. É o que nós estávamos falando. Isso quer dizer que a participação e a responsabilidade de cada sócio, chamado de acionista, é totalmente vinculada e limitada ao quê? Ao preço de emissão das ações que adquirir. Tá certo? O que nós estávamos trabalhando até agora? Em se tratando de uma sociedade LTDA, de uma limitada, a responsabilidade dos sócios ela era no âmbito da sua cota social, da sua participação. Agora, em se tratando de uma sociedade anônima, a responsabilidade dos sócios está o quê? Está vinculada à quantidade de ações que ele comprar. Se eu compro, por exemplo, 100 ações da Petrobras, a minha responsabilidade ela está adstrita a essas 100 ações, a esse lote de 100 ações. É assim que se fala, o lote de ações. Ok? Até então, a gente não havia utilizado essa expressão lote quando nós falamos na cota social, lá na limitada. Bem, importantíssimo, a sociedade anônima, ela é regrada, ela é regulamentada por uma importantíssima lei, a Lei 6.404 de 76. Anotem esta lei aí, porque é uma lei que cai sempre nesses concursos, seja de OAB e outros variados concursos que nós temos aí, que é a famosa Lei das Sociedades Anônimas. Vocês verificam que ela é uma lei bem antiga, de 76. Obviamente que esse diploma legal já sofreu inúmeras alterações, porque, como nós bem falamos, ela é de 76. Muito bem, pessoal? Então, está aí. Vamos guardar essa lei, vamos botar no nosso colete. O que entrou aqui, esse trem aqui, meu Deus? Muito bem. E semana que vem já vou fazer vários exercícios sobre sociedade anônima. Principais características no que tange ao capital social, porque nós já vimos lá nas nossas primeiras aulas a definição de capital social, tá certo? Vimos o que é um contrato social, tá certo? E um detalhe aqui, a sociedade anônima, ela não tem um contrato social. Nós falamos isso, por acaso, hoje no nosso exercício, não foi, Cecília? A gente falou, tinha lá naquela resposta de um dos exercícios, tá certo? Que a sociedade limitada ela era regida por estatuto social. E eu disse a você, não. Regida pelo estatuto social é a sociedade anônima. Então, nós veremos agora, eu acabei antecipando uma matéria que a gente vai ver mais adiante, logo agora, tá? Mas a gente vai ver o que é o capital social de uma SA, de uma sociedade anônima regulamentada pela Lei 6.404 de 76. Daqui. Olha só, importante, o capital social de uma SA deve ser o quê? Providenciado pelos participantes da sociedade.
Esses podem contribuir com valores em espécies e também bens móveis ou imóveis. Muito bem? Então, nós estamos vendo aqui que o capital social de uma sociedade anônima, tá? Que, via de regra, estou reiterando, são grandes grupos econômicos que possuem essa modalidade, tá? Ele pode ser composto de valores em espécie, ou seja, de dinheiro, pode ser composto de bens móveis ou imóveis. Muito bem, Cecília e meus ilustres colegas Ítalo, Rodrigo Rezende, né? Então, aqui vale uma pequena observação. Vocês se lembram quando nós fizemos um exercício hoje que nós falamos que uma das respostas que estava errada era que o capital social de uma limitada ele era composto de dinheiro, de bens móveis e de serviços. Muito bem? Não. De serviços, não. Porque só pode compor o capital social numa o capital social, o serviço, né, a mão de obra, em se tratando de uma sociedade simples, ok? Anotem isso aí. De uma sociedade simples, o capital social pode ser composto com serviços. Já na limitada, já na sociedade anônima, não. Olha aqui, nós estamos diante de uma sociedade anônima e a legislação diz que comporá o capital social de uma SA, valores em espécie, em grana, dinheiro, e também bens móveis ou imóveis. Muito bem? É o que está dizendo aqui, ok? Bens móveis são carros, aí, né? Joias, tá certo? É um bem móvel, tá? Imóvel é um terreno, uma casa, um apartamento. Então, é o que diz a Lei 6.404 de 76. Observação. Para incorporar esses bens ao capital social da empresa, é preciso que a avaliação de peritos, a fim de definir exatamente os seus valores. Pessoal, a gente não viu até agora essa exigência legal de você, no momento em que você vai fazer a constituição de um capital social, a obrigatoriedade de você fazer uma avaliação com um perito profissional. Você pode até fazer numa limitada, obviamente, você vai fazer uma integralização, você vai fazer uma subscrição do capital social de uma limitada, obviamente que você vai, né, avaliar os bens, tal, mas numa sociedade anônima a coisa é mais rigorosa. Aí você vai ter que chamar o famoso Rodrigo Rezende, que é um contador contumaz, tá certo? Para avaliar os bens, para que ele possa ser incorporado ao capital social de uma dada sociedade anônima que vocês poderão abri-la no futuro quando vocês forem bilionários com a advocacia. Muito bem. Aí entra a grande questão importantíssima, que é a separação de patrimônio, que a gente viu lá na limitada, né? Aquela barreira jurídica que é chamada, ok? Onde os bens da empresa eles não se misturam com os bens
dos sócios. Você tem essa barreira jurídica, porque nós sabemos muito bem que esta importante separação patrimonial ela acaba fomentando os negócios, ela acaba fomentando o empreendedorismo, porque mitiga o risco de você abrir uma empresa. Então, vamos ver agora, no caso de uma SA, o que ocorre na separação de patrimônio. Está aqui. Nós temos aqui a mesma situação. Em uma sociedade anônima, o patrimônio pessoal dos sócios fica o quê? Fica separado do patrimônio da empresa. Ah, professor, então a situação é igual à da LTDA. Sim, é a mesma coisa, tá certo? Tá? Então, a única diferença é que lá na LTDA você tem as cotas, tá certo? As cotas sociais e a responsabilidade dos sócios ficam, né, adstrita à cota social. Muito bem? E aqui, no caso, a gente vai ver aonde que vai ficar adstrita a responsabilidade dos sócios. Então, importante, o patrimônio dos sócios ele é separado do patrimônio da empresa. Muito bem? Está aqui. Deixa eu ver se aqui eu posso fazer esse comentário. Isso quer dizer que, em caso de dívidas ou falências, seus bens o quê? Não entram como parte do pagamento. Perfeitamente. Aqui eu vou ilustrar com... aqui nós podemos ilustrar do mundo um caso concreto que nós já falamos sobre eles. Nós falamos sobre o escândalo financeiro das lojas americanas que envolveram grandes empresários do Brasil, empresários que são considerados icônicos no mundo capitalista. Pois é, esses empresários Jorge Paulo Lemann, o dono da Ambev e também dono das lojas americanas, o seu Beto Sicupira e o seu Marcel Teles. Eles deram um rombo de 40 bilhões no mercado de capitais. Eles deram um rombo de 40 bilhões no mercado financeiro. Tá? Aqui, a gente sabe muito bem que a Lei 6.404 diz que existe o quê? Separação do patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios. Esses fraudadores, eles tinham plena consciência disso. Muito bem? Só que, no caso deles, se for realmente provado e comprovado que houve má fé deles na hora em que eles fizeram a distribuição do lucro fictício com os acionistas, vai haver aí o quê? Vai haver a comunicação dos bens do patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal. Ou seja, as dívidas, as falências dessas lojas americanas, tá certo? Essa dívida, os credores vão poder o quê? Entrar na parte relativa ao bem pessoal, ao patrimônio pessoal,
de cada diretor desse que eu falei. Muito bem? Então, aqui, se for provada e comprovada a má-fé dos donos das lojas americanas, eu falo dono porque eles eram o quê? Sócios majoritários. Sócios majoritários eram aqueles que têm o quê? A maior parte das ações. Muito bem? Então, esses sócios eles vão responder por esse ato de má-fé que eles praticaram, que eles cometeram. Então está aqui, só voltando aqui. Em uma sociedade anônima, o patrimônio pessoal dos sócios fica o quê? Separado do patrimônio da empresa. Isso quer dizer que, em caso de dívidas ou falências, seus bens não entram como parte do pagamento, salvo se houver má-fé, que tudo indica, no caso das lojas americanas, houve má-fé. Inclusive, está aberta uma CPI no Congresso Nacional que está apurando a responsabilidade por esse ato que levou milhares de acionistas que acreditaram nas lojas americanas que ela estava dando lucro deveras, que ela tinha uma capacidade imensa de fazer a distribuição de dividendos, muito bem, e, na verdade, na prática, estava havendo o quê? Uma ficção. O lucro era mentiroso, o lucro era aquela coisa forjada para você fazer uma distribuição de dividendos que não tinha um lastro, que não tinha uma base, vamos dizer assim, concreta, tá? Aquilo era uma fantasia. Então, nesse caso, os bens particulares dos sócios vão entrar para cobrir este imenso rombo que envergonhou o capitalismo brasileiro em face do mundo. Então, está aí. Acionistas com responsabilidade limitada. Então, a gente vai falar sobre os acionistas que têm o quê? A responsabilidade limitada, como nós falamos, no âmbito da quantidade das suas ações. E aí a gente vai ver aqui. Então, bem, na sociedade anônima, o quê? A responsabilidade dos acionistas, como nós já falamos, é limitada ao quê? Ao preço de emissão de suas ações. Esse preço de emissão seria o quê? Seria a quantidade de ações que eu compro no mercado de capitais. Eu, por exemplo, se eu quiser amanhã de manhã, a partir das 10 horas, quando abre o mercado de capitais, eu posso comprar ações de qualquer empresa na Bolsa de Valores. Eu tenho que ter apenas uma corretora, que, via de regra, é a corretora de um banco que nós temos uma conta corrente, tá certo? É só você entrar lá no aplicativo e buscar a corretora, tá certo? E você se habilita a comprar um pedaço da empresa que é chamado ações. Ou seja, eles se responsabilizam, eles quem? Os acionistas, apenas o quê?
pelo correspondente ao montante das ações que lhe pertencem. Então, se eu compro R$ 20.000 em ações ou 100 mil reais em ações, eu vou responder no âmbito dos R$ 20.000 de ações ou no âmbito dos R$ 100.000. Vai depender da quantidade, vai depender do montante que eu adquirir de ações. Muito bem? É acessibilidade de capital livre. Vamos ver exatamente o que está sendo colocado aí, de o que é acessibilidade de capital livre, né? Essa palavrinha aí bonitinha que nós colocamos aí. Então, está aí. Acessibilidade de capital livre. O que eu quero dizer com aquela palavra linda, chocante, né? Uma palavra assim que convence a gente, acessibilidade de capital livre. O que eu quero dizer objetivamente é que as ações, elas podem ser o quê, pessoal? Podem ser transmitidas a qualquer pessoa. Muito bem? Eu posso vender, eu posso adquirir uma quantidade X de ações hoje e amanhã eu posso vendê-la, tá certo? É um mercado muito interessante, ok? É um mercado de alto risco, é o chamado mercado de renda variável. Então, essa acessibilidade de capital livre, ela está aqui de uma forma mais fácil e decodificada para que, dizendo o seguinte, olha, a acessibilidade de capital livre é que as ações podem ser o quê? Podem ser transmitidas a qualquer pessoa, a qualquer um. Muito bem? Aí, pessoal, por que eu fico repetindo esse caso das lojas americanas? Eu não tenho ações de loja americana, não. Tá certo? Não tenho, tá? Mas o que gerou esse rombo de 40 bilhões? A gente sabe o seguinte: o que dinamiza, o que move o mercado de capitais é um ativo relevantíssimo, que se chama confiança. A partir do momento em que você quebra a confiança de você comprar uma ação, de você vender outra ação, o mercado fica mais reticente. Os agentes de mercado, os agentes econômicos, eles deixam de fazer o quê? Eles deixam de fazer negócios com medo, porque você tem um órgão que é do governo chamado CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Esse órgão, essa autarquia, se eu não me engano, ela é responsável em fiscalizar o mercado de capitais, o mercado onde você vende as ações e outros títulos mobiliários. Muito bem? Então, se essa instituição que audita o balanço dessas empresas de capital aberto, dessas empresas sociedade anônima, ela se omite, ela falha, ela pode estar contribuindo para que o mercado de capitais do nosso país, a nossa Bovespa, a nossa Bolsa de Valor, que está localizada em São Paulo, tá certo? Ele funcione com dificuldade. É por isso que eu estou falando. Esse caso das lojas americanas, ele acabou, de certa forma,
melindrando. Ele acabou, de certa forma, vamos dizer, deixou o mercado um pouco desconfiado no que tange à compra de ações e venda. É por isso que esse caso tem que ser verdadeiramente apurado para que a confiança no mercado de capitais do nosso país ela não seja quebrada, tá certo? Então, está aí a explicação e mais alguma coisa sobre acessibilidade de capital livre. Uma palavra linda para a gente falar que a ação ela pode ser vendida a qualquer um ou feita a sua transmissão, entendeu? Está aí. Temos aí observação. Isso acontece por quê? Isso que a transmissão da ação acontece por quê? Na sociedade anônima, veja bem, é mais importante a entrada de capital do que a qualidade do acionista. Por conta disso, não se torna o quê? Relevante quem é a pessoa por trás da ação adquirida. Professor, eu não entendi nada, explica melhor isso aí. Sim, sim. Veja bem, em se tratando, pessoal, de uma sociedade limitada, quando você vai formar uma sociedade, obviamente que a idoneidade do sócio é relevantíssima. Você não vai fazer uma sociedade com uma pessoa que tenha uma conduta duvidosa. Porém, numa sociedade anônima, isso é irrelevante. O que a sociedade anônima está preocupada, pessoal, é com o dinheiro que vai entrar. Ela não está preocupada com a idoneidade do acionista. Não importa, porque, um exemplo, se eu tenho um dinheiro sujo, né, de atividade ilícita, tá certo? Eu apanho esse dinheiro e vou comprar uma ação de uma empresa importante, do Banco do Brasil, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Uzi Minas, muito bem? A CEMIG, tá certo? Então, é importante a gente ver essa diferenciação, porque, em se tratando de uma sociedade anônima, o que vale é o quê? É o dinheiro. Ela está. O mercado de capitais, tá certo? É uma das possibilidades que as empresas de capital aberto, uma sociedade anônima, ela tem de se financiar. Ela pode se financiar através de uma rede bancária, um banco, ou através de venda de ações. Agora, aquele camarada que vai comprar a ação de uma SA, eu não tenho que dar relevância à idoneidade dele. Muito bem? Se é honesto, não. O que eu quero, o que a empresa quer, é exatamente o quê? O dinheiro. Tá certo? É isso que está dado aí. Repetindo, observação. Isso acontece porque na sociedade anônima é mais importante o quê? Mais importante a entrada de capital, de dinheiro, do que a qualidade do acionista, a sua idoneidade, né? Por conta disso, não se torna relevante quem é a pessoa por trás da ação adquirida. Você pode ter um grande bandido, tá? Que ele é um grande o quê? Investidor da Bolsa de Valor. Muito bem? Isso não é, isso aí
tá certo? Não vou dizer que seja comum, mas acontece direto, ok? Entendeu? Então, pessoal, a gente hoje vai encerrar aqui no perfil mercantil, ok? Porque a gente sempre para a aula 15 minutos antes para submeter a nossa aula aos senhores membros do Conselho de Sentença Fiscal.